Olá, bem-vindos ao vídeo acerca de imunidade tributária para organizações religiosas, inovações da Emenda Constitucional 132 de 20 de dezembro de 2023, a ser enviado para o 28º EAC. O nosso grupo ele é composto de Ana Carolina Brant, Eduardo Dias Soares, Gislaine de Oliveira Espínola, Gustavo de Lima Arouca, Jorge Márcio de Souza Júnior, Marcos Vinícius de Paula Freitas e Mariana Cristina Silva. Nosso objetivo é analisar as modificações da Emenda Constitucional 132 quanto à imunidade dos templos de qualquer culto, destacando ampliação às suas organizações assistenciais e beneficentes, a definição dos limites da imunidade aos impostos tocantes ao patrimônio, renda, serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. E aí a gente tem como material e métodos pesquisa bibliográfica, principalmente baseada em fundamentos históricos e teleológicos da imunidade, a revisão bibliográfica documental, principalmente dos textos legais e a Emenda Constitucional 132, análise da Constituição Federal, PEC 45/2019, que origina a Emenda Constitucional 132/2023. Análise da recente doutrina sobre o assunto. O sistema tributário brasileiro ele é constitucional. Por que ele é constitucional? Porque a Constituição traz o cerne do direito brasileiro, é o documento mais importante do direito brasileiro. E ele é tratado lá no título 4, artigo 145 a 162. Lá dentro, o constituinte preocupado com o contribuinte, ele vai criar o que se chama de limitações ao poder de tributar, artigo 150 e 152 da Constituição. Dentro dessas limitações ao poder tributar, nós temos imunidades tributárias lá no artigo 156 da Constituição. Um exemplo dessas imunizações, e aí só entendendo que imunização é uma desoneração trazida pela Constituição por ordem constitucional, nós temos a imunização recíproca, isso é, União, Estados e municípios não podem cobrar entre si tributos, na verdade impostos, isso é muito importante, impostos sobre patrimônio, renda e serviço uns dos outros. Então, por exemplo, a União não pode cobrar imposto de renda dos municípios, não pode cobrar dos estados e assim por diante. Ok. Lá no artigo 156b, nós temos outra imunização, e essa é o nosso escopo, que ela vai tratar sobre imunização dos templos, das organizações religiosas. E o que é interessante, que a Emenda Constitucional 132, ela amplia essa imunização para organizações assistenciais e beneficentes dessas organizações religiosas. Então, como era antes? O artigo 150 falava, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Ampliou-se entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Além disso, nós temos uma limitação lá que vai falar quais são os impostos. Daqui a pouco a gente vai trazer. Então, olha ali. Ela vai falar sobre patrimônio, renda e serviços, então impostos que tratem sobre patrimônio, renda e serviços relacionados a finalidades essenciais daquelas organizações, dos templos e das suas organizações. Quais foram os resultados? A gente tem que entender que a organização religiosa é tratada no Código Civil, está lá no artigo 44, quarto, e além disso o Código Civil protege, fala, olha, são livres a sua criação, organização, estruturação interna e funcionamento, vedado ao poder público negar-lhe reconhecimento ou registro dos seus atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. A Emenda Constitucional 132, então, ela amplia a imunidade tributária dos templos de qualquer culto para entidades religiosas, inclusive organizações assistenciais e beneficentes. O próprio conceito de templo, ele é ampliado para entidade religiosa, então acaba tendo uma redundância ali, mas tudo bem, então é a organização hoje em dia. Não é uma desoneração absoluta, porque a gente vai desonerar impostos, e não todos os impostos, impostos sobre renda, patrimônio, serviços. Renda, patrimônio e serviços, ok? E além disso, as finalidades essenciais. Então, só quando aquelas organizações atuarem nas suas finalidades essenciais. Conclusão, a Emenda Constitucional 132 ela amplia a imunidade tributária dos templos de qualquer culto para entidades religiosas, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, o alcance, impostos sobre patrimônio, rendas e serviços e relacionados a finalidades essenciais das instituições mencionadas. As nossas referências estão aqui e a gente agradece muito a sua participação.